A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Mark e Trina Hankins treinam equipes e líderes em todas as nações em cultos de igrejas, conferências de liderança, viagens missionárias e mídia. Prepare-se para uma mensagem alegre e direta sobre como crescer a sua fé. E aprenda mais sobre quem você é em Cristo. Então agora vamos nos juntar a Mark Hankins. Vamos falar um pouco mais sobre quem você é em Cristo, o que você tem em Cristo. Então, Filemão, verso 6, que diz, para que a comunicação da sua fé seja eficaz no reconhecimento de toda coisa boa que há em você em Cristo. Então ele diz, se você quer que a sua fé seja eficaz, ou como o papai Reagan me disse quando eu era adolescente, ele ensinava sobre fé. Sabe, ele ensinava sobre os princípios da fé, como a fé funciona, mas papai Reagan dizia que se você quer o tipo mais elevado de fé, ele disse, você deve descobrir quem você é em Cristo, esse é o ponto número 1, sua identificação com Cristo. E ele disse, então, a sua fé, e pela fé entendemos que você nunca está lutando por vitória, você está lutando a partir da vitória. Sabe, você assume seu lugar em Cristo primeiro, assentado com Ele, bendito nele, a vitória dele é a sua vitória, e aí você combate o bom combate da fé a partir desse lugar. Então ele diz que se você quer ter fé, uma fé vitoriosa, se quer vitória em sua vida, ele diz, você precisa saber quem você é em Cristo, isso é Filemão 6. Só tem um capítulo no livro de Filemão, e esse versículo aí diz que a comunicação da sua fé. O que ele de fato está dizendo é que a sua fé deve ser comunicativa. Você sabe o que significa se uma doença é comunicativa? Que você pode pegá-la? Não é? Então outras versões, na verdade, dizem... Eu lembro de uma versão que diz, eu oro para que todos que te encontrem peguem a sua fé e aprendam de você como é maravilhoso viver em Cristo. Em outras palavras, ele diz que a comunicação da sua fé se tornará eficaz como reconhecendo. Bem, reconhecer significa viver no conhecimento de, à luz de, ou significa viver na consciência de. Reconhecendo incluiria também a sua confissão de fé, não é? Reconhecendo toda coisa boa que há em você em Cristo. Toda coisa boa que há em você em Cristo. Agora, na Bíblia amplificada, a Bíblia amplificada é muito, muito boa. A Bíblia amplificada diz toda coisa boa que está em você por causa da sua identificação com Cristo. Toda coisa boa, aí está a Bíblia amplificada clássica diz a participação, compartilhar da sua fé. Produzam e promovam reconhecimento completo e apreciação, entendimento e conhecimento preciso. Então, se você quer que sua fé seja eficaz, precisa ter o quê? Reconhecimento completo e apreciação e entendimento e conhecimento preciso. Não é só uma prática genérica. Você precisa ter conhecimento preciso de toda coisa boa que nos pertence em nossa identificação com Cristo Jesus. Amém? Sua identificação com Cristo simplesmente significa sua identidade, ser identificado com, amém? Ou identificar, ou a sua identificação. Então, por definição, é considerar e tratar alguém ou algo como o mesmo. Identificação, por exemplo, você tem um passaporte, você diz, esse é meu passaporte, esta é a minha identificação legal. Significa que esse eu aqui e esse da foto são um e o mesmo. Então, em Cristo, você simplesmente puxa sua Bíblia, encontra quem você é em Cristo e diz, isso aqui e esse aqui são um e o mesmo. Sua identificação com Cristo, então você não permite que o seu passado se torne sua identidade. E o Senhor me disse isso uma vez, ele disse, nunca deixe que a sua luta se torne sua identidade. Certo, vamos tentar mais uma vez. Ou seja, sabe, pessoas diferentes têm desafios que precisam vencer, mas a sua identidade agora é quem você é e o que você tem em Cristo. Por causa da graça de Deus,
Você é agora identificado com Cristo, com a vida dele, com a bênção dele, a vitória dele. A mesma vida, uma vida idêntica. O mesmo Espírito, um Espírito idêntico. A sua identificação agora é quem você é em Cristo. Amém? Então, no livro de Atos, você lembra os 7 filhos de Seva tentando expulsar um demônio, não é? Tentaram expulsar o demônio, havia um cara possuído por demônios, e tentaram expulsá-lo e disseram, em nome do Jesus, sobre quem Paulo prega, saia. Certo? E o que foi que o demônio disse? O demônio disse, bem, conhecemos Jesus e conhecemos Paulo, mas não sabemos quem é você. E diz que o demônio pulou em cima deles, rasgou eles, eles saíram nus e feridos, imagine. Então, existe um diabo. E é bom você ter certeza que ele sabe quem você é. Amém? Então você diz em nome de Jesus, e uma vez que você sabe. Ora vamos, ele sabe se você sabe. E ele diz, eu sei que essa pessoa tem autoridade sobre mim, e os demônios têm que ir embora. Então é entender quem você é ou sua identificação. O que você tem em Cristo. Então, vá para Gálatas capítulo 2, verso 20, onde Paulo diz, eu estou crucificado com Cristo. Então esta é uma confissão para todo crente. Muito embora haja um elemento, você sabe que com a sua mente natural você possa ter dificuldade para entender isso, mas ainda assim é uma confissão de fé. Então você diz, eu estou crucificado com Cristo. O que isso significa? Eu estou crucificado com Cristo. Bem, isso significa quem eu sou. Vamos tentar mais uma vez. Quem eu sou, em outras palavras, minha identidade, minha definição de quem eu sou, agora está sendo afetada pelo que aconteceu na cruz. Ele mudou minha identidade. Então eu estou crucificado com Cristo, não obstante, diz Paulo, eu vivo, porém não eu, mas agora é Cristo que vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Essa é a sua identificação com Cristo. E agora você vai para Romanos capítulo 6, verso 6, que concorda com Gálatas 2:20. Romanos 6:6 diz, sabendo isto. Certo? Certo, eu vou tentar mais uma vez. Romanos 6, verso 6 diz, sabendo isto. Sabendo isto. Como ele sabia isto? Ei, o que é que Paulo sabia? É algo que Paulo sabia que fez a fé dele se sobressair? O que ele sabia? Paulo disse, sabemos isto. O que aconteceu? Nosso velho homem foi crucificado com Cristo. Romanos 6:6, nosso velho homem foi crucificado com Cristo, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos ao pecado. Nosso velho homem. E quem é o velho homem? Nosso velho homem que foi crucificado com Cristo. Você ainda está aqui? Outras versões dizem algo assim, Cristo me levou para a cruz com ele, e eu morri lá com ele. E T.L. Osborne dizia, o eu pequeno, o eu derrotado, o eu doente, o eu preocupado, o eu quebrado. Ei, vamos, Deus vai derrubar esse eu. Então o eu pequeno, a sua definição de eu mudou por causa de quem você é em Cristo. Então ele diz, eu estou crucificado com Cristo, não obstante eu vivo, porém não eu, mas Cristo agora vive em mim. Cristo mudou quem eu sou. Vamos tentar mais uma vez. Jesus mudou quem eu sou. Então você não deixa a sua luta se tornar a sua identidade. Não significa que você não tenha desafios, mas o diabo quer tornar o seu desafio em quem você é. Certo, então veja, você tem que dizer, não, eu sei quem eu sou em Cristo, e eu sei que eu tenho desafios, sabe, com isso e com aquilo, mas a minha identidade vem daquilo que Cristo fez na cruz, através do seu sangue, através da sua morte, através da sua ressurreição. Ou seja, eu fui identificado com Cristo. E ele diz, sabendo que o nosso velho homem, quando ele diz nosso velho homem, então, na verdade, a revelação de Paulo, ela é destravada, na verdade, entre o conhecimento do velho homem e do novo homem.
Certo? Então, Colossenses capítulo 3, verso 10, Paulo diz o quê? Revestir-se do novo homem. Revestir-se do novo homem. Mesmo que Deus já tenha feito isso por você em Cristo, não é automático, você tem que se revestir do novo homem. Certo? Ele diz vestir o novo homem, tire o velho homem, ele está falando. Livre-se do seu velho estilo de vida, da sua velha forma de pensar. Tire isso e vista o novo homem. E aí ele diz, o novo homem é renovado em conhecimento. Vejam isso. Ele não está falando de conhecimento que se aprende na universidade. Você aprende coisas bem ruins na universidade se não cuida. Mas ele está falando de conhecimento revelado. Em outras palavras, o conhecimento tem o mesmo poder que o evento. Então, quando você começa a meditar sobre o conhecimento revelado que Cristo fez por você na cruz, e no poder disso você veste o novo homem, renovado para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Então volta para Romanos 6,6 bem rápido. Sabendo isto, meu velho homem, eu sei disto. Outras versões dizem, sabendo isto como um fato. Como é que Paulo sabia disso? Bem, Paulo soube disso por conhecimento revelado. O que aconteceu na cruz, veja, eu digo desta forma, se você olhar Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, uma quantidade desproporcional de espaço é dada ao evento que levou à cruz, a morte e ressurreição de Cristo. Em outras palavras, temos os ensinos de Jesus, temos o nascimento de Jesus, mas quando você chega à cruz, Jesus disse, para este propósito e razão eu nasci. Então, quando se trata ao ato de Jesus ir para a cruz, se você for a Israel, eles chamam de estações até a cruz ou, como dizem, a Via Dolorosa. E eles te levarão a cada estação que levou Jesus até a cruz e o que aconteceu em cada estação até a cruz. Então são dados muitos detalhes em Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, aos eventos que levaram a cruz à morte de Cristo e à ressurreição de Cristo. Ora, vamos, a partir da estrada para Emaús são 500 homens. Certo? Ele ressuscita, 500 homens o veem depois que ele ressuscita e determinam o fato, ele está vivo. Ora, vamos, o apóstolo Paulo, o testemunho dele está no livro de Atos 3 vezes, Atos 9, Atos 22, Atos 26. O testemunho de um homem no livro de Atos 3 vezes. Então, nunca pense que o seu testemunho não é significativo. Amém? Então, 3 vezes o que aconteceu com Paulo na estrada para Damasco, certo? Agora, esses caras aqui, eles estão na estrada para Emaús. E o que eles estão fazendo? Ora, eles estão falando dos eventos, sabe? Jesus morreu numa cruz, as histórias, e então ele ressuscitou dos mortos, não sabem o que aconteceu. E quem se junta a eles enquanto falavam sobre Jesus, adivinha quem se junta a eles? Jesus se junta a eles, eles não o reconheceram. Bem, seria um choque, sabe? Se você está andando e um estranho se junta a você... e você o encontra depois, aquele era Jesus. Então, aparentemente ele tinha algum tipo de disfarce, uma camuflagem, porque, sabe, não reconheceram ele. Então, provavelmente ele não se parecia com nenhuma das imagens que você já viu. Então, senão quando o encontrasse diria, eu sei que é Jesus, eu vi ele numa foto. Enfim, mas... Jesus se junta àqueles homens no caminho para Emaús e em Lucas 24. E então, enquanto estavam andando, Jesus fez o quê? Embora não soubessem que era ele abriu o entendimento deles para as Escrituras e ele passou por todas as Escrituras, os Salmos, e passou pelos profetas e por todo o Velho Testamento e lhes mostrou as Escrituras a respeito de si mesmo. Será que ele passou por Isaías 53? Você ainda está aqui, certamente ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades, e o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, por suas pisaduras fomos sarados. Eu me pergunto, será que Jesus passou por Isaías 53? E foi passando pelas Escrituras. Isso aqui está falando de mim, isso está falando de mim, e isso aqui fala de mim. Ora, vamos, ele mostrou as Escrituras a respeito de si mesmo, e então desapareceu. Mas foi ele que lhes abriu o entendimento? Bem, essa é a oração de Efésios 1, não é?
Ora, eu e você, nós não oramos frequentemente, Senhor, eu oro para que você abra os olhos do meu entendimento? Quantos sabem que tem um monte de coisa que você ainda não viu? Sabe, até coisas comuns. Papai Reagan disse que leu o Novo Testamento cerca de 150 vezes. E Jesus apontava para Marcos 11:23 e ele dizia, eu nunca vi isso aí antes. E o Senhor disse, tem um monte de coisas que você ainda não viu. Imagine, ele leu o Novo Testamento 150 vezes e nunca viu. Por exemplo, o verbo dizer aparece 3 vezes, o crer apenas uma. Vocês ainda estão aqui? Então Jesus, quantos creem que Jesus pode abrir o seu entendimento? Amém? Espírito de sabedoria, revelação, conhecimento, Efésios 1. A oração é você dizendo, Pai, essa é a minha maior necessidade, é isso que eu peço que você faça. Então, quando ele abriu o entendimento deles enquanto falava e desapareceu, eles disseram que não queimavam os nossos corações em nós enquanto ele nos mostrava as Escrituras. Significa que se você sair da informação para a revelação, isso te porá em chamas. Certo? Então muita gente pega uma pequena informação com seu pequeno cérebro, mas a revelação vai colocar seu coração em chamas, ele vai queimar. E eles disseram, rapaz, enquanto ele estava falando, nós estávamos afogueados. Glória a Deus. Amém? Então não estamos apenas buscando reunir mais informação. Ora, precisamos de conhecimento revelado, vindo do Senhor para colocar a sua fé em chamas. Você ainda está aí? Amém? Então, a revelação do que aconteceu na morte e ressurreição de Cristo são conhecimento disto. Certo? Então ele abriu o entendimento deles. O conhecimento disso torna você o quê? Perigoso. Amém? Faz de você uma ameaça para o diabo, porque ele sabe que você sabe. E aí, quando você começa a fazer o quê? Você expulsa demônios, amém, impõe as mãos sobre enfermos e eles são curados, você se recusa a ser uma vítima ou intimidado pelo diabo, pelas ameaças dele, tudo que ele joga sobre você e quer te fazer passar. Você diz, não, peraí, eu sei disso. O que você sabe? Eu sei que o meu velho homem, quem é o velho homem? Ele de fato está falando sobre Adão e o tipo de homem que Adão se tornou quando ele pecou e caiu. Este é o velho homem. Agora eu e você vamos vestir o quê? O novo homem. Ora, quem é o novo homem? O novo homem é Cristo, o último Adão. O que disseram sobre Jesus em Mateus, Marcos, Lucas e João? Disseram, que tipo de homem é este? Bem, ele é um tipo diferente de homem. Certo? Então, você veste o novo homem, o novo tipo de humano que nunca existiu antes. Certo? Eu sei disto, meu velho homem. Quem é o velho homem? O meu velho homem. Outras versões dizem o meu velho eu pecador. Uma versão diz a minha antiga identidade má foi executada. O que isso significa? Bem, vejamos. Uma das minhas piadas favoritas, e ninguém ri dela, é aquela do cara, sabe, que estava no Oeste. Eu gosto desses velhos filmes de cowboys. Então aquele cara está no Velho Oeste e ele é pego roubando cavalos. Então ele é pego roubando cavalos, o que naquela época era punível com morte. Então vão enforcar ele. Então sobem ele numa forca, põem a corda ao redor do seu pescoço. Você quer dizer alguma coisa antes de ser enforcado? E ele disse, isso certamente me ensinará uma lição. Sabe, ser enforcado definitivamente te ensina uma lição. Em outras palavras, enforcamento certamente vai acabar com mau comportamento. Ou seja, qualquer coisa que tenha te tentado antes não vai mais te tentar depois de você ser enforcado. Ou seja, o nosso velho homem que ficava doente e precisava de remédio, bem, ele teve que ser crucificado. Ora, ele foi executado. Ele está morto, ele já se foi. O meu velho homem, a minha antiga identidade má. Uma versão diz a minha personalidade velha e dominada pelo pecado. Foi crucificada com Cristo.
Isso vai acabar com o mau comportamento. Eu não sei o que há de errado com você, mas a morte cura. Então, o que quer que venha tentando te controlar, você diz: eu fui crucificado com Cristo. Cristo me levou à cruz, eu morri lá com Ele. Esse aqui não é o meu antigo eu. É o próprio Cristo que vive dentro de mim. Glória a Deus. Essa é uma boa confissão para fazer todo dia, não é? É Cristo que vive dentro de mim. Glória a Deus. Então, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, 2 Coríntios 12, verso 2, o apóstolo Paulo, vocês encontraram, é um dos meus versículos favoritos. 2 Coríntios 12, 2, o apóstolo Paulo diz: eu conheci um homem em Cristo. Ora, de quem ele está falando? Bem, todo mundo sabe que ele está falando dele mesmo. Ele diz: eu conheci um homem em Cristo. Então Paulo literalmente chama a si mesmo um homem em Cristo. Você se chama de quê? Certo, então Paulo se chama um homem em Cristo. Ele diz: eu conheci um homem em Cristo. E ele diz: se ele estava no corpo ou fora do corpo, eu não posso dizer. A maioria de nós está bem consciente se está ou não no corpo. Mas Paulo, aparentemente, ele está tendo uma experiência no reino do Espírito, pelo poder do Espírito Santo. E aquilo foi tão forte que ele disse: eu não sei dizer se foi no corpo ou fora do meu corpo. Tal pessoa subiu ao terceiro céu. O que aconteceu? Rapaz, falando assim, parece um astronauta. Então, um homem em Cristo é alguém que, de fato, vive em dois reinos diferentes. Você vive no Espírito, no reino de Deus. Vamos lá, você tem um corpo conectado a esse mundo, mas o seu verdadeiro você, seu homem espiritual, seu homem interior, subiu ao terceiro céu. Eu digo às pessoas: quando você subir e for para o céu, não será a primeira vez. Em outras palavras, em Cristo, pelo sangue de Cristo, você tem ousadia para entrar no Santo dos Santos. Ora, vamos, foi assim que falamos para minha mãe pouco antes de ela ir ter com o Senhor. Nós dissemos: mamãe, não tenha medo, você está pronta para ir. Não tenha medo, faz o que você fez toda manhã, você levanta para orar. Ora no Espírito Santo, se perde no Espírito, começa a louvar a Deus, faça isso agora mesmo, e aí, mamãe, você não volta mais. E foi o que ela fez. Começamos a cantar, louvar a Deus, e mamãe, ela estava lá e ela começou a fechar os olhos, e então ela foi embora. E todos começamos a gritar e louvar ao Senhor. A enfermeira que estava lá, ela veio e disse, ela, tomou o pulso da minha mãe e disse: sim, ela morreu. E então a enfermeira simplesmente disse isso e ela foi embora. Eu já estive com muitas famílias onde a mãe morreu. E eu nunca vi ninguém agir como a gente agiu. Bem, minha mãe fez muito mais do que só assar biscoitos, sabe? Nossa mãe nos ensinou sobre Jesus, certo? Sobre a vida eterna. E dissemos: nossa mãe não está morta, ela apenas deixou o corpo e agora está presente com o Senhor. Isso tira todo o luto. Eu disse: isso tira o luto. Me dizem: sinto muito, você perdeu seu pai. Eu não perdi não, eu sei onde ele está. Amém? Glória a Deus. Então o verdadeiro você, o homem espiritual por dentro é o verdadeiro você. Você apenas está nesse corpo. Certo? Então ele diz, quando você faz de Jesus o seu Senhor, você se torna este tipo de homem em Cristo. Bem, que tipo de homem é esse? Vá para 2 Coríntios 5,17. 2 Coríntios 5, verso 17. Porque eu vou te dar uma das minhas passagens favoritas sobre quem você é em Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Isso descreve o que aconteceu quando você foi salvo, quando você nasceu de novo. Sabe, quando nós fomos salvos. Certo, você foi salvo, o que te descreve? 2 Coríntios 5, 17. Portanto, se alguém, qualquer um. Então, Paulo descrevendo a si mesmo como um homem em Cristo, mas aqui ele está dizendo que qualquer um que recebeu Jesus agora é esse tipo de nova criatura em Cristo.
Se alguém está em Cristo, ele se tornou uma nova criatura. E novo aqui significa novo em tipo, novo em qualidade, literalmente significa nunca visto antes. Então você não é um pecador perdoado, mas você se tornou um novo tipo de humano que nunca existiu antes. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.